Oi, meu nome é Beatriz Feijó, essa é minha colega Caroline Toledo, e sob a supervisão da professora Marina Machado, a gente desenvolveu durante esse ano um trabalho, uma pesquisa, né, de iniciação científica, sobre as modalidades de tratamento oferecidas para dependência química em Curitiba e região metropolitana. Então, a gente começou nosso trabalho fazendo uma revisão de literatura, né, juntando as informações que a gente achou a respeito da dependência química. Então, a dependência química hoje é compreendida como um fenômeno multifatorial de alta complexidade, e isso é importante para a gente pensar que o tratamento também vai englobar e vai tentar dar conta dessa multifatorialidade e complexidade, né? Então, vamos ter diferentes tratamentos para a gente utilizar. O fenômeno de consumo de drogas, ele é cultural, econômico, político e social. Então, realmente, a gente tem que ter sempre em mente essa multifatorialidade. A OMS considera o uso abusivo de drogas como crônico e recorrente, e ele é um problema de saúde pública. Então, ao pensar que é uma questão de saúde pública, a gente também tem que pensar de que maneira, né, a gente está parado e existem políticas públicas, iniciativas nesse sentido. Então, a gente trouxe aqui a estratégia de redução de danos e as comunidades terapêuticas, que, que vem aumentando as duas iniciativas nos últimos anos. É importante lembrar, então, que o consumo de drogas ele tem uma dimensão biopsicossocial e isso é muito importante para entender o tratamento de maneira mais integral. Como procedimentos metodológicos, né, a gente primeiro fez essa revisão de literatura, que eu passei bem por cima agora, e a gente usou os descritores, dependência química, Brasil, tratamento de instituições e Curitiba, né, nas bases de dados. E depois, posteriormente, a gente pegou e fez um levantamento das instituições que atendem dependência química em Curitiba e região metropolitana. Elaboramos um documento com diversas perguntas e fizemos o contato via e-mail ou telefone. Entre as diversas perguntas que a gente fez, a gente colocou aqui algumas. Então, a gente perguntou sobre internamentos voluntários, involuntários compulsórios, o tempo de internamento, se existe algum princípio de tratamento, abstinência total, redução de danos e sobre a equipe técnica. Os resultados que a gente obteve, então, a partir das perguntas realizadas, 6 instituições responderam à nossa pesquisa, que são bem menos do que a gente tinha levantado na internet, então várias instituições não quiseram responder à pesquisa ou não retornaram o contato, e a gente tem uma hipótese para essa falta de adesão, que a gente vai falar depois na discussão. A gente não divulgou o nome de nenhuma das instituições que respondeu à pesquisa para poder preservar a confidencialidade dos dados e também não provocar nenhum tipo de constrangimento nas instituições. Pode passar, por favor. Então, os resultados que a gente obteve em relação às modalidades de internamento que são ofertadas, todas as instituições afirmaram que utilizam, que a modalidade voluntária é aceita, a modalidade de internamento voluntária é aceita, a modalidade involuntária é aceita por 2 instituições e apenas uma delas aceita a internação compulsória. O tempo médio de internação é variável, uma das instituições afirma que o tempo é em torno de 15 dias, outras instituições afirmam que é por volta de 30 dias, mas que não estabelecem um prazo específico, então é um tempo variável. Pode passar, por favor. Em relação aos princípios de tratamento que são utilizados, duas instituições afirmaram que utilizam da abordagem comportamental, uma instituição utiliza da abordagem psicanalítica e outras 2 instituições responderam à pesquisa de forma mais ampla e afirmaram que trabalham com dimensões afetivas, físicas e emocionais dos pacientes. Em relação à utilização do princípio de redução de danos ou abstinência total, 5 das instituições, então a grande maioria, afirmou que utiliza como modalidade de tratamento a abstinência total, e uma das instituições afirma que o foco é na abstinência, porém utilizam a redução de danos caso seja necessário.
Então, a gente percebe aqui que existe uma forma de tratamento diferente do que era proposta pelo SUS até o ano anterior, quando foi modificada novamente para abstinência total. Então, essas instituições utilizam de intervenções e modalidades de tratamento diferentes das que eram propostas pelo SUS. Em relação à equipe técnica que as instituições têm, a psicologia é a única categoria profissional que aparece em todas as respostas, em todas as instituições. Além da psicologia, também existem profissionais como terapeutas ocupacionais, médicos, psiquiatras, entre outros. Em relação às atividades que são realizadas pelos pacientes, 3 instituições afirmaram que as atividades são realizadas em conjunto, dependência química e outros transtornos mentais, e outras 3 instituições falaram que as atividades são realizadas apenas para os pacientes dependentes químicos. Pode passar, por favor. Algumas instituições afirmaram que utilizam de algumas atividades de cunho religioso. Então, 3 instituições, na metade das que a gente entrevistou, eles dão esse tipo de intervenção, e a laboroterapia é realizada em 2 instituições pesquisadas, que seria essa intervenção esse tratamento por meio do trabalho físico. O pós-internamento, apenas uma instituição afirmou que não realiza nenhum tipo de contato com os pacientes após a internação, e as outras instituições afirmam que realizam alguns tipos de intervenção com os pacientes que foram internados. Pode passar, por favor. Então, a discussão que a gente construiu a partir dos resultados, existe uma estigmatização muito grande dessa clientela, uma dificuldade de acesso e uma falha na estruturação das instituições terapêuticas. Então, o atendimento que é focado na dependência química ainda é algo muito recente, e os serviços têm se adaptado e se modificado conforme a demanda e as necessidades apresentadas. Pode passar, por favor. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela apontou que existem alguns requisitos necessários para poder ofertar o tratamento para dependência química. Então, além da boa vontade da instituição e da vontade de ajudar os pacientes, é necessário também que existam algumas preocupações em relação ao ambiente de tratamento, a composição da equipe, o tipo de tratamento que é ofertado, planejar as ações, monitorar e avaliar as intervenções propostas, etc. Então, a gente tem como hipótese que a dificuldade de entrar em contato com as instituições e a falta de adesão delas para participar da pesquisa se dá em decorrência do fato de que algumas delas podem não se adequar a esses princípios e esses pressupostos que são propostos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Pode passar, por favor. Essas foram as referências que a gente utilizou. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada.